Olá pessoal, boa noite. Nossa segunda monitoria aqui de resolução de exercícios das bancas Consulplan e FCC voltada para o seu concurso de tribunais. Você que está aí me assistindo e vai fazer concurso para TRF, TRT e TRE, com certeza vai ficar bastante interessado aqui na nossa resolução de exercícios com base nessas bancas. Em primeiro lugar, deixa eu avisar para vocês aquele merchanzinho básico que a gente sempre faz no começo. A nossa mensalidade está R$ 142. Então assim, se você só quer assinar o Master Juris por um mês ou por 2 meses para estudar até a sua prova de tribunal, faz esse plano aqui que é bem legal. Agora, se você está com um plano a longo prazo, se você pensa em fazer outros tipos de carreira jurídica, magistratura, defensoria, Ministério Público, enfim, outros tipos de concurso, eu acho que vale muito a pena você assinar o nosso plano anual, que ele tá por 12 vezes de R$ 69,90 até, gente, olha só, dia 31/12, tá? É só até o final do ano. Então, para garantir esse preço, corre lá e assina aqui embaixo do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O nosso conteúdo é muito vasto. Os nossos professores são maravilhosos, vocês já devem conhecer alguns deles, porque eles estão dando aula viva aqui com a gente. E vocês também já devem saber que a gente tem plano de estudos, cadernos de exercícios, enfim, uma preparação muito legal para vocês. Não só para essa questão de empurrão dos tribunais, esse projeto gratuito, é um curso gratuito e ao vivo todos os dias, segunda, terças e quartas, das 19 às 20 horas no horário de Brasília. Vocês entram aqui no Master Juris ao vivo e vocês podem assistir os professores falando das principais matérias cobradas nesses concursos de tribunais que eu já falei com vocês. E todas as quintas-feiras a gente vai ter também monitoria, normalmente de 18 às 20, 3 monitorias para vocês. Hoje, excepcionalmente, nós vamos ter 2. E a gente vai trabalhar com questões para deixar vocês, assim, bem afiados para o dia da prova, bem treinadinhos, com essas bancas e tudo mais, para vocês mandarem muito bem. E as monitorias, elas são referentes às aulas que vocês tiveram ao vivo durante a semana. Então, por exemplo, hoje, quinta-feira, eu tô falando com vocês de Direito Civil, que foi a aula de terça-feira aqui com o professor Rafael da Mota. Ele falou com vocês de defeitos dos negócios jurídicos, isso vocês já devem saber. Aqui embaixo do vídeo tem os slides com o material que eu tô usando aqui com vocês, as questões que eu vou fazer com vocês hoje. Então, acessem aí pra gente trabalhar essas questões juntos, eu vou colocar na tela também. Mas vai ser bem legal se vocês baixarem pra gente acompanhar direitinho. Então, primeira coisa que a gente vai estabelecer hoje. Vamos falar sobre defeitos do negócio jurídico. Thalia, o que são os defeitos do negócio jurídico? Quem assistiu a aula do Rafael da Mota terça-feira aprendeu que a gente tem uma coisinha chamada nossa escala pontiana. O que é a escala pontiana? É a escala feita por Pontes de Miranda, onde ele mostra pra gente quais são os planos que a gente pode mexer no negócio jurídico. Em primeiro lugar, aqui embaixo, o primeiro degrau, nós temos a existência do negócio jurídico. Partindo disso, eu vou para o segundo plano, onde eu trabalho com a validade do negócio jurídico. Todos eles têm requisitos diferentes, conseguem perceber? E por último, nós temos a eficácia. E aqui nós podemos ter os elementos acidentais ou não. Esses dois são obrigatórios. Esse aqui, nos elementos acidentais, eu digo, são acidentais, são facultativos, podem não existir. Mas o ideal para o negócio jurídico ser perfeito e não sofrer de defeitos é que ele exista, que ele seja válido, que ele tenha eficácia, que ele produza os efeitos dele normalmente. Conseguem perceber isso? Tá tranquilo? Então, primeira coisa estabelecida, a gente tem uma escada pontiana, nós temos graus, nós vamos subindo. Escada normal. O que a gente vai trabalhar hoje tá aqui dentro de validade. Vocês sabem que quando a gente fala de validade, especificamente em invalidade, eu tenho 2 situações. Deixa eu botar em vermelho aqui para ficar bastante claro para vocês. Eu posso ter a mais grave, que é a nulidade, que é a invalidade absoluta, ou eu posso ter a anulabilidade. E quando eu falo de anulabilidade, eu estou me referindo a uma invalidade relativa, ou seja, defeitos que eu posso vir a sanar se eu quiser. Conseguem perceber? Nulidade, não tenho o que fazer. Anulabilidade, eu posso salvar, posso convalescer daquele vício. Quando eu penso em defeitos de negócio jurídico, eu posso trabalhar nessas 2 situações aqui. Eu
posso trabalhar com nulidade ou eu posso trabalhar com anulabilidade. Só que eu estava olhando as provas de FCC e Consuplan e eu reparei que a parte que nós temos mais questões está aqui dentro de anulabilidade. Existem defeitos relacionados à nulidade, defeitos absolutos? Sim, existem. Mas as questões mais interessantes para a gente trabalhar, elas estão aqui dentro da anulabilidade, dos defeitos, dos vícios que em tese podem ser sanáveis. Tranquilo? Então, o que eu fiz? Eu separei 5 questões para a gente fazer hoje e são questões referentes à anulabilidade. Natália, mas é qualquer anulabilidade? Não. Eu reparei uma coisa muito interessante. As questões da FCC e da Consuplan, elas dizem respeito ao artigo 171, inciso 2 do Código Civil. Você com certeza já ouviu falar daqueles vícios do negócio jurídico e eu não estou falando de vício redibitório. Isso é outra coisa. Eu estou falando dos vícios sociais ou dos vícios de consentimento. Especificamente dos de consentimento aqui. As nossas questões que a gente vai trabalhar hoje, eu digo, elas são voltadas para os vícios de consentimento. E aí eu te pergunto, quais são os vícios de consentimento? Primeira coisa, por que vícios de consentimento? Consentimento tem a ver com com vontade. E a vontade, ela vai ser analisada aqui na escadinha da validade que eu falei para vocês. Então, vamos separar, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com vícios. Mas quaisquer vícios, Natália? Não. Nós vamos trabalhar com os vícios de consentimento, aqueles que mexem com a vontade dos negociantes, dos contratantes. Podemos ser contrato ou não, porque aqui eu estou falando de negócio jurídico. Então, cuidado, não é apenas do contratante, dos negociantes. A vontade dos negociantes estará, de alguma forma, viciada. Vou mostrar para vocês quais são essas formas. Então, tem os vícios de consentimento e eu posso ter também os vícios sociais. Quais são cada um? Olha só. Vícios de consentimento. Pega lá aí no seu código, artigo 171, inciso 2. Primeiro vício de consentimento que nós vamos ver hoje. Erro. Segundo, dolo. Terceiro, coação. Quarto, estado de perigo. E por último, o nosso quinto vício de consentimento, nós vamos trabalhar com a lesão. Quais são os vícios sociais? Fiquem calmos que eu vou trabalhar isso aqui antes da primeira questão. Eu vou dar um panorama geral disso aqui para vocês e a gente vai entrar nela, tranquilo? Vícios sociais, nós temos 2. Nós temos a simulação e nós temos também a fraude contra credores. Reparem que eu estou falando de fraude contra credores e não de fraude à execução, portanto, coisas diferentes. O que é importante a gente saber aqui? Que esses vícios de consentimento, eles vão gerar, como eu falei para vocês, a anulabilidade. Ou seja, em tese, eles podem ser convalescidos, eles podem ser sanados. Tranquilo? Então vamos lá. Vícios de consentimento. Vamos diferenciar todos. Em primeiro lugar, erro. Natália, o que é o erro? Gente, pensa comigo. O erro, ou para alguns a ignorância, embora eles possam ser diferenciados, é quando eu sozinha me coloco naquela situação. Imaginem que eu vim do interior do país, do interior mesmo. Não conheço a vida aqui no Rio de Janeiro. Cheguei e vi um viaduto. No viaduto tinha uma plaquinha dizendo vende-se. Só que a plaquinha de vende-se era do camelozinho, estava ali embaixo vendendo pilha. Eu achei, na minha ignorância, na minha falta de conhecimento dessa vida social e extremamente urbana do Rio de Janeiro, que ele estava vendendo viaduto. E não que ele estava vendendo as pilhas dele. Cheguei nele e dei, toma aqui, R$3.000. Tô comprando viaduto. Ele não me falou nada. Olha só, esse negócio jurídico, ele tá perfeito? Não, ele não tá, porque eu agi em erro. A minha vontade está viciada. Eu percebi a realidade de uma forma errada.
Outra situação para ficar mais clara, já que essa provavelmente vocês vão achar muito absurda. Vejo uma pessoa vendendo colares, pulseiras, anéis, alguma coisa assim. Chego e falo, poxa, eu quero pagar R$300 nesse colar. Eu tava achando que era de ouro, que ele era feito de ouro. Só que na verdade ele era uma bijuteria, ele só tinha cor dourada, ele não era de ouro. Eu agi em erro sozinha, eu pensei aquilo sozinha. Em momento algum, outra parte me corrigiu. E eu celebrei aquele negócio jurídico com aquela outra parte, que não me corrigiu em momento algum. Eu agi em erro, mas esse negócio jurídico, ele pode vir a ser desfeito? Sim, ele pode, porque ele é anulável. Ele tem um vício de consentimento, ele tem um defeito. Esse meu negócio jurídico pode vir a ser anulado, porque eu agi em erro sozinha. Eu erro sozinha. Não é a outra parte para fazer nada. Ela me deixa fazendo, ok. E é por isso, inclusive, que vai ser anulável. Mas a própria pessoa se coloca na situação de erro. Conseguiram perceber como é que funciona o erro? Vamos para o seguinte, o dolo. O dolo, pessoal, ele é um pouquinho diferente do erro. É basicamente o oposto. As pessoas costumavam dizer antigamente que o dolo é a arma do estelionatário. Por quê? O dolo, ele é um artifício, ele é um ardil. Ele é uma forma que a parte usa para te enganar. Enquanto no erro eu sozinha me coloco naquela situação, no dolo a outra parte me coloca naquela situação, me faz agir daquela forma errado. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu imagino que aquele carro, ele é, sei lá, flex, que ele aceita 2 tipos de combustível. O vendedor age em dolo, me induzindo a acreditar que aquele carro é. Quando eu levo para casa e eu coloco um outro combustível, que não é gasolina, por exemplo, ele vai dar problema. Só que eu fui enganada por aquele vendedor que estava precisando, sei lá, de uma comissão e ele queria vender de qualquer jeito e me empurrar aquele carro. Eu agi em erro sozinha? Não. O vendedor me induziu naquela situação. Ele foi artificioso, ele foi ardiloso comigo. Perceberam? A pessoa me colocou naquela situação. O meu vício foi causado por ela. Mais uma vez, neste caso, eu posso anular o negócio jurídico? Sim, teve dolo. E olha só, o dolo, ele pode ser dolo omissivo, tudo bem? Existe omissão dolosa. A pessoa pode simplesmente ver que eu tô ali, ela, ó, quietinha, porque ela vai me induzir a fazer aquilo ali. Então, enquanto no erro eu me coloco, no dolo, a outra parte me faz errar. Conseguiram perceber? Em ambos os casos, anulabilidade, tranquilo. Mas tem uma diferença. Coação. A coação vocês já devem conhecer. E aqui eu me refiro à coação moral, coação psicológica. Não estou falando de coação física. Se eu pego a sua mão e escrevo no contrato a tua assinatura, segurando a sua mão, isso é coação física. É absoluto. O negócio vai ser inexistente. Fica lá naquela primeira partezinha, no primeiro degrau da escada pontiana que eu mostrei pra vocês. Agora, se eu faço uma coação psicológica, uma coação moral, se eu te forço psicologicamente a fazer aquilo, aí é outra história. Eu entro no segundo degrau, degrau da validade, mexo com a anulabilidade. Natália, me dá um exemplo de coação? Dou sim. Eu chego pra você e falo assim, olha só, se você não assinar esse curso, esse tal de Master Juros aí hoje, até o final aqui da minha monitoria, eu vou chegar aí na tua casa e vou te matar. É isso que vai acontecer. Então, olha só. Estou te forçando a celebrar um negócio jurídico que você não queria. Obviamente, a sua vontade está viciada. Está viciada porque eu te ameacei. Fiz uma coação, você eu te coagi. Então, veja só. Você que agiu em coação, teve a sua vontade viciada, você depois pode fazer esse negócio jurídico? Sim, você pode. Ele é anulável. Porque você não estava dando a sua vontade normalmente. A sua vontade foi coagida. Conseguiram perceber a situação? Então, na coação, é uma coisa psicológica. Agora prestem atenção. Se eu simplesmente chego pra você, você não vai cumprir o contrato que a gente fez, não? Você não vai me pagar? Eu tô agindo no meu direito. Eu não estou te coagindo, eu estou te cobrando. A coação não pode, ela tem que ser uma coisa além do que é do direito. Tem que ser uma coisa injusta, tudo bem? Não pode ser uma coisa que está dentro do direito, uma coisa que é lícita. Ela tem que ser injusta. E mais do que isso, tem que ser uma ameaça que pode se cumprir, tem que ser uma ameaça séria em relação a um bem importante. Eu não posso te ameaçar a fazer alguma coisa falando, porque eu vou quebrar seu lápis. E você vai lá, faz um negócio jurídico, assina um contrato comigo
me passando, me doando um bem de 200 mil reais porque eu te ameacei, te coagi, quebrar o seu lápis. Peraí, os valores não estão um pouco invertidos aí? Estão. Então eu vou precisar de uma ameaça séria, isso aí a gente pensa também no valor do bem. Eu vou precisar que seja uma ameaça real. Não adianta eu te ameaçar aqui pela câmera, te coagir aqui pela câmera, assinar o curso, eu não vou chegar nunca na tua casa e efetivamente te matar. Não tem qualquer chance, então você não está coagido. Tudo bem? Depois, o estado de perigo. Gente, estado de perigo e lesão, eles são muito interessantes porque eles são bastante parecidos. E eu vou trazer questão aqui para vocês, mostrando quanto que as bancas tentam te confundir com esses dois conceitos. Olha só. O estado de perigo, se você quiser lembrar de estado de necessidade na hora da prova, eu acho tranquilo. Porque o estado de perigo é o seguinte. Eu preciso, em primeiro lugar, que a pessoa esteja em premente necessidade. Está premido. Tá? Desesperado. É basicamente isso. Segundo, eu preciso, no estado de perigo, que aquele negócio seja muito oneroso. Ele não pode estar num valor comum. O valor dele está absurdo. Está muito abusivo. E a parte mais interessante no estado de perigo, que é o que vai te fazer acertar a questão, precisa ter alguma coisa relacionada à vida, à saúde, uma coisa imediata. Por exemplo, eu vou me submeter a fazer uma cirurgia e eu preciso fazer essa cirurgia até amanhã, senão eu vou morrer, sei lá, preciso colocar algum aparelho no meu coração, senão eu vou morrer. E o meu vizinho sabe que meu apartamento vale 400 mil reais. Ele fala, olha, o médico não te cobrou 100 mil reais pra fazer aquela cirurgia? Sim, cobrou. Vende teu apartamento pra mim por 100 mil reais e eu te dou o dinheiro amanhã. Esquece os outros 300 mil que verdadeiramente valeriam a mais do teu apartamento. 100 mil reais eu te dou aqui agora. E você faz a cirurgia amanhã. Eu vou aceitar isso? Provavelmente. Mas depois eu posso anular esse negócio jurídico? Sim, eu posso. Por quê? O valor foi desproporcionalmente oneroso? Sim, foi. 300 mil de diferença, no caso. Outra coisa, eu tava premida, eu tava numa necessidade absurda, e como eu falei pra vocês, num estado de necessidade, sim, eu tava, era a minha vida. E olha só, não é só a minha vida, é a vida de um familiar, é a vida de um amigo próximo, é a vida do cônjuge, uma pessoa muito próxima a mim, não precisa ser só da pessoa que depois vai virar lá um negócio jurídico, tudo bem? E outra coisa, já falei pra vocês, relacionado à saúde, à vida, alguma coisa assim. Muito importante. A outra parte, a parte com que eu fiz o negócio jurídico, o meu vizinho que me ofereceu um quarto do que vale o meu apartamento, tem que saber que eu estou nessa situação. Ele tem que agir sabendo que eu precisava daquele dinheiro. Existe a necessidade de haver ciência da parte que está se aproveitando de mim, tudo bem? Se a parte não sabe, se por exemplo, eu resolvo entrar num site, numa OLX da vida, coloco o meu carro, que vale 50 mil, vendendo por 20 mil, porque eu preciso desses 20 mil amanhã para fazer a cirurgia. E eu não aviso ninguém no site que é para uma cirurgia de vida ou morte, sei lá, do meu filho. A pessoa que entrou lá no OLX, viu aquela oferta incrível, falou, caramba, vou comprar agora, tá muito barato. Sem saber da minha situação. Depois eu posso anular esse negócio jurídico? Não posso. A outra parte não sabia. O outro negociante não tinha ciência. E eu preciso dessa ciência. Perfeito? Por último, a lesão. Como eu falei pra vocês, as pessoas confundem muito a lesão com o estado de perigo. Acontece o seguinte, a lesão, ela também precisa de que a pessoa esteja premida. Ela precisa daquela necessidade, daquela urgência. Ou ela também pode ser feita por um motivo de ignorância. A parte simplesmente não sabe o valor real daquilo ali. Mas a prestação tem que ser absurdamente onerosa, igualzinho no estado de perigo. Tranquilo? Aqui é mais simples. Não vai envolver vida ou saúde ou alguma coisa assim. Aqui, deixa eu dar um exemplo legal pra vocês. Eu tô com um voo marcado pra hoje às 3 horas da madrugada. Só que, sei lá, deu meia-noite, eu tenho que sair correndo da minha casa que eu já tô atrasada pra ir pro aeroporto. Simplesmente a minha fechadura quebrou. Não tenho como sair de casa. Eu moro no 18º andar num prédio. Como que eu vou sair de casa se a minha fechadura quebrou? Eu ligo para um chaveiro desesperado, falo, olha, preciso sair correndo agora, eu tenho que chegar no máximo 1 hora no aeroporto, eu preciso correr. Vem aqui, por favor. Sei que são meia-noite, mas preciso muito. O chaveiro fala assim, Natália, eu vou, mas eu vou te cobrar R$1.000. Peraí, R$1.000 para trocar minha fechadura, minha maçaneta, que seja? Esse valor não tá excessivamente oneroso? Sim, ele tá. Eu tenho ciência disso? Sim, eu tenho.
mas eu tô premida de necessidade, eu tô desesperada, é urgente. Eu vou pagar esse valor. Depois eu posso pegar isso de volta? Posso, é anulável. A diferença, claro, o serviço dele vai ter que ser pago. Outra coisa, imagina eu, tô numa área perigosa aqui no Rio de Janeiro, conhecida como todas as áreas do Rio de Janeiro, e aí, de repente, tô dirigindo, o pneu do meu carro fura. Eu não sei trocar o pneu do meu carro. Olhei pro macaco, botei o triângulo lá e falou, caraca, o step tá aqui, mas eu não sei o que fazer. Nisso para um carro atrás de mim. Aí ele fala assim, você quer... A pessoa sai do carro e fala, você quer uma ajudinha? Eu troco seu pneu. Eu falo, pô, brigadão, super quero, ajuda aí, amigo. Fala assim, olha, R$1.000. Peraí, R$1.000? Você tá me cobrando R$1.000 pra te ajudar a trocar o pneu? Sim, eu estou. Eu estou em urgência, desesperada pra sair daquilo ali. Estou. O valor é excessivo? Sim. Tem a ver com vida, urgente, alguma coisa de saúde? Não tem. Eu vou pagar esse valor? Se eu pagar, eu posso ter a diferença de volta, porque é anulável. Tranquilo? Deu para entender a diferença entre lesão e estado de perigo? Agora, olha só. Vá lá na primeira questão comigo, lá no slide, que eu vou mostrar para vocês como é que isso funcionou na prática. Número 1. Raul foi picado por uma cobra e levado às pressas para um hospital particular. Ao chegar ao local, informaram-lhe que, para que recebesse tratamento, teria que realizar depósito no valor de 50 mil em favor do hospital. Premido pela necessidade de salvar-se, Raul realizou o depósito, apesar de julgar a obrigação excessivamente onerosa. O negócio jurídico padece do vício. Volta aqui para mim. O valor é absurdo. Ele sabe. 50 mil porque ele foi picado por uma cobra, excessivo. Isso é o valor de uma cirurgia complicadíssima. Tranquilo. Ele sabe que ele tá pagando a mais? Sabe. Então, ó, tá por aqui mais ou menos. Sabe que tá pagando mais. Tem a ver com urgência? Tem a ver com urgência. Premido de necessidade. Ele fala exatamente isso, ó. Premido pela necessidade de salvar-se. Onde tem a ver com essa necessidade, essa urgência premente? Estado de perigo ou lesão. Ó, falei pra vocês que isso aqui confunde bastante. Só que tem a ver com a vida dele? Poderia não ser a dele na questão, poderia ser da... Já falei, do cônjuge, do filho, de outros parentes, de um amigo próximo também vale. Então, olha só. Vida, excessivamente oneroso, urgência, premido pela necessidade e o valor excessivo que eu acho que eu já falei pra vocês, né? Ah, e olha só, essa urgência é real, tá? Tem que ser uma parada, faz agora ou vai morrer. Picado por uma cobra venenosa. Se não der o soro pra ele, ele morre. Não vale pro caso onde eu, por exemplo, tenho uma doença absurda, absurdamente rara, sei lá, no meu fígado, e eu só posso fazer esse tratamento na Alemanha e custa 200 mil e eu tenho que fazer um tratamento de 4 meses na Alemanha. Peraí, não é tão urgente assim. Pode entrar em lesão um caso desse, se eu fizer alguma coisa que acabe sendo abusiva? Pode, pode. Mas nesse negócio de 4 meses de tratamento, será que eu tenho a urgência do estado de perigo? Será que eu tenho essa urgência da picada de cobra que eu tenho? Aqui nessa questão, por exemplo? Não, não tenho. Então, veja. A questão é diferente desse exemplo que eu tô dando pra vocês. A questão é urgente, é agora, o valor é excessivo, eu preciso me salvar, eu tenho que salvar a minha vida. O que o Raul pode fazer? Vamos olhar as alternativas pra gente ver o que tá certo e errado? Vem aqui comigo no slide. Primeira coisa, coação, que é causa de nulidade, e B, lesão, que é causa de nulidade. Volta pra mim. Acho que eu deixei claro pra vocês que aqui a gente tá trabalhando com anulabilidade. Sabe onde tem a nulidade aqui? Só aqui na simulação. Nulo, na fraude contra credores, eu também tenho anulabilidade. O único lugar onde eu tenho nulidade, deixa eu botar aqui pra ficar equivalente. O único lugar onde eu tenho a nulidade é na simulação. Então, você vai descartar a A e a B automaticamente, porque elas falam em nulidade. Eu não quero saber de nulidade. Estou trabalhando com anulabilidade, porque é isso que acontece com o vício de consentimento. Agora, o que eu preciso fazer? Já descartei A e B. Caramba, de 5 eu só tenho 3. Já ajudou pra caramba saber que o vício de consentimento mexe com anulabilidade, não com nulidade. Segunda degrau da escada kantiana e não o primeiro. Vamos ver as alternativas C, D e E para a gente concluir qual é a correta. Vamos lá comigo no slide, por favor. C, estado de perigo, que é causa de anulabilidade. D, dolo, que é causa de anulabilidade, ou E, coação, que é causa de anulabilidade. Volta aqui comigo. Dolo. Vamos deixar C para depois, vocês já imaginam por quê.
Dolo. Gente, vocês acham que é só o dolo aqui, que a parte só me enganou para fazer um contratinho ou algum negócio jurídico? Isso é tão simples? Acho que essa questão ela tem algo mais urgente, mais importante. A alternativa E me fala em coação. Gente, teve algum tipo de ameaça, alguma violência psicológica ali? Não, exatamente. Agora, olha se estado de perigo, caramba, para salvar a vida dele, o valor é excessivo? Sim. A pessoa sabe disso? Sim. A outra parte sabe? Sim, porque o próprio hospital, tá aí aquela ciência que eu falei com vocês, da necessidade do outro negociante saber, o próprio hospital tá pedindo aquilo para ele. É uma coisa urgente, ele tá premido de necessidade, ele tá em estado de necessidade? Sim, ele foi picado por uma cobra. Eu preenchi todos os requisitos do estado de perigo. Para salvar-se é vida. Urgente, premido pela necessidade. Por quê? Porque ele foi picado por uma cobra. Se ele não tomar o soro agora, ele morre. Eu tive ciência da outra parte? Sim, o próprio hospital. Eu tive uma onerosidade excessiva ali? Sim. Então, me parece, vamos lá no slide para a gente confirmar que o gabarito é a letra C, estado de perigo, que é a causa de anulabilidade. Volta aqui comigo rapidinho. Vocês perceberam que, assim, conteúdo da questão é basicamente você saber os conceitos de cada um desses vícios de consentimento. Ele misturou um pouquinho de anulabilidade e de nulidade e depois ele veio para o conceito de cada um. Vou mostrar para vocês como a FCC, porque essas duas primeiras questões que eu trouxe, eu já falei. Quem não viu aqui o comecinho, baixa aqui embaixo do vídeo, é ótimo. Pega aqui embaixo do vídeo o material para acompanhar as questões comigo, tá? Olha só. Conceito. A questão 2, ela também vai trabalhar com o conceito. Fica ligado na FCC, porque em matéria de defeito e negócio jurídico, que é uma coisa que cai pra caramba, ela gosta de trabalhar com o conceito. Vamos lá no slide ver a questão 2, por favor? Questão 2, considere a seguinte proposição. Momentos antes da cirurgia para colocação de prótese, representante de seguradora de saúde exige assinatura de aditivo contratual, majorando o preço pago pelo segurado sob pena de não cobrir a cirurgia a ser realizada. E está-se diante de... Volta aqui para mim. Gente, mais uma vez. Momentos antes da cirurgia para colocação de prótese. Tem a ver com saúde? Sim, tem a ver com saúde. É uma coisa urgente, assim. Provavelmente se não colocar essa prótese vai acontecer alguma coisa errada na minha vida. Tá premido por uma necessidade? Tem uma urgência ali envolvida? Sim, tem. Então, olha só. Tem 2 requisitos. Você já sabe o quê? Tá? Você que tá me assistindo, escreve aí no chat. Você já sabe do que eu tô falando, eu acho. Continuando. Majorando o preço pago. Eu tenho uma onerosidade excessiva, eu tenho um valor ali, me dá a entender que sim, a questão. Então, eu tenho 3 requisitos. O que me falta? A ciência da outra parte. Espera aí, quem tá me cobrando isso não é o próprio plano de saúde? O plano de saúde sabe. Eu preencho os 4 requisitos de qual vício de consentimento? Me fala aí. Alternativa A, vem cá no slide. Erro ou ignorância. B, coação. C, estado de perigo. D, dolo. Ou E, simulação. Volta aqui comigo. Erro. Eu me coloquei na situação de erro, gente? Não é a alternativa A. Eu fui coagido. Algumas pessoas consideraram que essa era a resposta correta. Mas a coação, ela me faz pensar um pouquinho mais numa ameaça. E aqui foi bem uma ameaça. A seguradora estava se aproveitando de mim, vamos dizer assim, não estava? Na situação que eu estava? Não tem característica da alternativa C, estado de perigo? Para mim tem. Todas as características. Ela fecha todos aqueles requisitos que eu trabalhei com vocês. Lembram deles? D, dolo. Gente, a parte está ali tentando me enganar. É um ardil, é um estelionatário? Não é. Simulação. Gente, simulação é outra coisa. Simulação é quando você finge que um negócio jurídico é outro porque você não pode fazer um. É literalmente simular. Não tem nada a ver aqui. O que eu estou falando novamente na questão 2? Conceito e exemplo. Vai lá comigo no slide. A resposta correta é C, estado de perigo. Volta aqui comigo. Mostrei já para vocês. FCC, que é conceitos.
ela quer que você saiba o que significa cada um desses vícios. E ela quer exemplos disso. Se na prática você consegue perceber. Eu trouxe vários exemplos de cada um para vocês. Exemplos mais genéricos e provavelmente a sua prova não vai fugir disso. Ela vai ficar nesses exemplos bem mais amplos, assim, vamos dizer. Então deu para perceber que que a FCC pode trazer na tua prova estado de perigo. Ela adora estado de perigo e ela adora esses exemplos de estado de perigo. Normalmente, como vocês já devem ter visto, envolve um médico ali, uma pessoa morrendo e tudo mais, que é exatamente o que me propõe o estado de perigo. Vamos analisar a questão 3, que o nosso tempo está acabando por hoje. Vamos lá, questão 3, sobre os defeitos do negócio jurídico. Marque a alternativa incorreta. Volta aqui comigo, pessoal. Primeira coisa, incorreta. Fica calmo na hora da prova. Porque quando a gente está nervoso, o incorreta a gente ignora, a gente não lê incorreta. A gente estava marcando 5 alternativas corretas. A gente vai chegar nessa e a gente vai marcar a que a gente acha que está mais correta, porque a gente não leu o incorreto. Então calma, respira, oxigena o seu cérebro, a matéria tá lá e você vai ler incorreto e vai marcar a incorreta e não a correta. Deu para entender? Fiquem calmos e vamos lá. A. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito nem um simples temor reverencial. B. Configura esse estado de perigo quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga a prestação manifestamente proporcional ao valor da prestação oposta. C. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. D. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar a indenização. E o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Volta aqui para mim. Outra coisa, essa questão da Consulplan. Se eu disser para vocês que essa questão, ela tá inteirinha no Código Civil, vocês acreditariam? Se você vai fazer uma prova da Consulplan, pega essa tua parte lá do Código Civil que fala dos defeitos de negócio jurídico, de anulabilidade e tudo mais, lê todos os artigos. Vou provar para vocês que isso aqui é artigo por artigo. Vamos lá no slide comigo? Alternativa A. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem um simples temor reverencial. Voltei aqui para os slides, olha só. Olha a alternativa A. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem um simples temor reverencial. Gente, é a letra da lei. Vamos para B. Artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém premido a necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte assume uma obrigação excessivamente onerosa. Mesma coisa na B. Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Olha a letra B aí na questão 3. Leram, configura-se estado de perigo quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência obriga a prestação manifestamente proporcional ao valor da prestação posta. Volta comigo. Vejam bem. A alternativa A tá a letra da lei. Fala de coação igualzinho me aparece no artigo 153. Então a alternativa tá correta. Descarta A. Não sei se vocês repararam na B, ela tenta te enganar ali um pouquinho com o conceito que tá na lei. A B, ela fala em estado de perigo, mas ela te dá o conceito de lesão. E eu falei pra vocês, eles adoram misturar esses dois, porque eles têm muitos requisitos em comum. Tem pelo menos 2 requisitos em comum. Então, olha só, cuidado. A alternativa B, como vocês vão ver no final, mas a gente vai checar, é a incorreta. E ela mistura muito claramente os conceitos de lesão e estado de perigo, porque eles são muito parecidos. Vamos ver por que a B está realmente errada? Por que você teria que marcar a B na sua prova? Vamos para a alternativa C. Olha só, aqui é a alternativa C e olha a justificativa. Artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Voltando lá na questão C. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Mesma coisa. D. Olha lá, artigo 150, alternativa D. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar a indenização. A D lá de novo, exatamente a mesma coisa. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar a indenização. Olha lá o artigo 140 que está na letra E. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Letra E, o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Volta comigo. Trabalhei com os conceitos, falei ali do dolo bilateral, vamos dizer assim, e também estou trabalhando na letra E com o falso motivo. O falso motivo entra aqui em erro
letra da lei. Se você vai fazer uma prova da Consulplan, pegue o seu código e leia os artigos referentes a esse tema. Porque, como vocês viram, eles trouxeram a letra da lei. Eles tentaram brincar um pouquinho na alternativa B, confundindo, tentando te confundir, porque você não vai errar isso na hora da sua prova, tentando te confundir com os conceitos com que a lei traz sobre lesão e estado de perigo. Perceberam? Vamos ver a questão 4, pessoal. Olha lá. Primeiro aqui, ó, o gabarito da 3, realmente, letra B, incorreta. Confundindo estado de perigo com lesão. Olha a alternativa 4. A respeito dos defeitos do negócio jurídico, considere 1. Alguém premido de necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte assume obrigação excessivamente onerosa. 2. Alguém, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente proporcional ao valor da prestação oposta. Essas situações caracterizam hipóteses de anulabilidade dos negócios jurídicos e denominam-se, respectivamente, de. Volta aqui comigo. Gente, mais uma vez, vocês já devem estar me xingando nessa altura que vocês não me aguentam mais falar disso aqui. Mais uma vez, o que é estado de perigo, o que é lesão? Os dois conceitos são os dois conceitos da lei. Eles são muito parecidos. E ele traz na 1 e na 2 um ou outro. E ele quer que você me diga, nas alternativas ali, qual é a ordem. Quem é o 1, quem é o 2. Simples assim. Mas na hora da prova, quando você estiver nervoso, o que você não vai estar, me prometa, você pode confundir. E é isso que a gente não quer que aconteça. Por isso, vocês vão se lembrar que na alternativa 1, ele fala premido da necessidade de salvar-se. Ele usa exatamente isso. Premido da necessidade de salvar-se. Letra da lei. Premido da necessidade de salvar-se. Todo o resto são todos os requisitos do estado de perigo. Na 2, ele fala premente necessidade ou inexperiência. Inexperiência, lembrando, não tem o estado de perigo. E aí ele repete aquilo que tem a ver também, aquilo que é comum aos dois, que é a obrigação excessivamente onerosa. E depois ele fala de anulabilidade, enfim. Ele quer que você trabalhe com esses dois. Vou repetir para isso entrar por osmose, assim, sua alma, você vai saber a diferença de lesão e estado de perigo. Quer ver? Volta aqui para o slide comigo. Artigo 156 do Código Civil. Configure-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido, olha aí a ciência da outra parte, assume a obrigação excessivamente onerosa. Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Volta aqui comigo. Perceberam? Gente, os requisitos são muito parecidos. Lesão, obrigação excessivamente onerosa. Ali ele está premido por uma necessidade, por uma urgência ou por inexperiência. Enquanto no estado de perigo, obrigação excessivamente onerosa, ele está premido de uma necessidade, ele está em urgência, mas eu preciso, 1, da ciência da outra parte, e 2, que isso tem a ver com salvar a vida, com a saúde da própria pessoa, ou de um familiar, ou de um amigo muito próximo. Alguém que seja importante pra caramba pra ele. Cuidado, o estado de perigo ele vai um pouquinho além da lesão. Ele tem um extrinho ali, ele te pede mais os requisitos que não existem para a lesão. Então volta lá no slide comigo para ver a resposta que eu tenho certeza que você já sabe. É a alternativa B, porque o primeiro item diz respeito ao estado de perigo, ao passo que o segundo item diz respeito à lesão. Gente, vamos ver a nossa última questão? Vamos lá. A respeito dos negócios jurídicos, considere 1. Erro sobre a natureza do negócio. 2. Erro sobre o objeto principal da declaração. 3. Erro sobre alguma das qualidades essenciais do objeto. E 4. Erro de cálculo. Consideram-se substanciais os indicados apenas em. Volta aqui comigo. Gente, agora nessa questão eu estou trabalhando especificamente com o erro. Os tipos de erro que eu posso ter. E o erro que me leva à anulabilidade, como vocês devem ter percebido, é o erro substancial. Natália, quando eu considero um erro substancial? Aqui é a FCC, mas a FCC, pelo visto, também está bem ali próxima da lei. Não é só a Consulplan que faz isso, tá? Pelo seguinte, essa questão também é letra de lei. Artigo 139, inciso 1,
vai me trazer exatamente quais são os erros substanciais, os erros que me levam a anular o meu negócio jurídico. Quais são esses erros? Vem aqui para o slide comigo. O erro é substancial quando, inciso 1, interessa a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Volta aqui comigo. Natália, o que é um erro substancial que interessa a natureza do negócio? Por algum motivo, eu, completamente inexperiente na área do direito, achei que eu estava fazendo um contrato de comodato, que é um contrato gratuito. Sendo que, na verdade, eu estava assinando um contrato de locação, que é um contrato oneroso. Olha só, isso é um erro substancial, é um erro essencial. Eu me coloquei naquela situação porque eu errei a natureza do negócio jurídico. Eu vou poder anular? Sim, eu vou. O inciso 1, ele ainda me fala em outra situação, ele fala de objeto principal da declaração. Também é erro substancial quando eu erro sobre o objeto principal da declaração. Lembra que eu dei um exemplo, o primeiro exemplo, ou o segundo, acho que foi o segundo exemplo que eu dei pra vocês hoje. Eu falei, eu chego lá pro cara, ofereço R$300 pra ele pra uma bijuteria achando que era ouro de verdade, aquele colarzinho, um anelzinho. Gente, olha só, o objeto principal da declaração tá errado. Eu percebi a realidade de uma forma diferente, de uma forma errada, me referindo àquele objeto ali. O objeto principal da declaração tá completamente errado. Queria fazer um contrato sobre algo, um contrato de compra e venda, sobre um objeto que eu achei que era de ouro, sendo que aquele objeto, na verdade, é uma bijuteria. Então, olha só, erro substancial, posso anular o negócio jurídico. Tranquilo? Por último, o último item desse inciso 1, ele me fala de qualidades a ele essenciais. Como assim, Natália? Isso aqui é um pouquinho mais sutil, mas eu vou te dar um exemplo e você vai visualizar. Eu, por exemplo, resolvi comprar um carro, fui lá na loja e estava assumindo, porque o carro que estava lá no mostruário que eu mexi e gostei, era um carro automático. Na hora eu fiz o contrato, completamente inocente, não entendo nada, enfim, levei para casa um carro manual, um carro que eu tenho que mudar de marcha e não um carro automático. Qualidades a ele essenciais. O meu objeto ali tá um pouquinho errado? Tá. Assim, não é ele inteiro. Óbvio que eu não troquei um carro por uma moto, não é isso. Isso estaria no objeto principal da declaração, como o erro que eu falei pra vocês, do ouro e da bijuteria. Aqui não. É uma qualidade a ele essencial. Era essencial pra mim que aquele carro fosse automático. Sei lá, eu não sei usar a marcha manual, não sei trocar de marcha. Esse negócio de embreagem me confunde, vamos supor. Então, essas situações, elas nos levam ao erro substancial, ao erro essencial, erro que me faz anular um negócio jurídico. Volta pra cá, pra questão comigo. Gente, olha só, olha o item 4, erro de cálculo. Volta aqui comigo. Trouxe o artigo 139, inciso 1, que traz pra vocês quais são os erros substanciais. Em algum momento eu falei de erro de cálculo? Por que será? O erro de cálculo não me leva à anulabilidade. E essa hora você deve estar me perguntando, o que acontece com o erro de cálculo? Será que o erro de cálculo é tão grave e me leva também a uma nulidade? Pessoal, não. O erro de cálculo, ele é bem mais simples do que isso. O erro de cálculo, ele me leva simplesmente a refazer o cálculo. O meu negócio jurídico não é anulável, ele está intacto, perfeito. Só vou refazer os cálculos, sei lá. Eu resolvi parcelar alguma compra em 18 parcelas de um determinado valor e veio 18 parcelas de X mais 5. Peraí, tá errado. Eu vou te fazer um negócio jurídico inteiro por isso, ele é anulável? Peraí, não, calma. O erro foi de cálculo ali na divisão das parcelas, enfim. Só refaz a conta, vamos tentar conservar esse negócio jurídico ao máximo. Respeito ao artigo 184 do Código Civil, vamos fazer isso? Então vem cá no slide comigo. Último slide, a resposta da número 5 é a letra A, que fala exatamente daquelas opções do do artigo 139, inciso 1 do Código Civil. Volta aqui comigo, pessoal. Gente, então basicamente o que a gente tinha para falar de defeito de negócio jurídico hoje era isso. Façam bastante questões, tá? Isso é bem interessante. Leiam a letra da lei, porque eu acho que lei seca já ficou bastante provada para vocês, assim. Trouxe vários exemplos claros disso hoje, que é muito importante para sua prova de tribunal. E
É isso, a Yasmin vai entrar agora para falar direito tributário com vocês. Nos vemos quinta-feira que vem. Bons estudos, bom Natal, gente. Curtam com a família de vocês e voltem a estudar o mais rápido possível, porque, como vocês sabem, as provas não esperam. Beijo e até quinta-feira que vem. Foi? Boa noite, pessoal. Meu nome é Yasmin. Eu faço parte da equipe de conteúdo aqui do Master Juris. E antes de começar a nossa monitoria de direito tributário, para falar um pouquinho sobre imunidades tributárias, eu quero dar um recadinho para vocês. Aposto que a Nath já falou com vocês agora. Nós estamos com uma promoção de final de ano, 12 vezes de R$ 69,90 para você assinar durante um ano Master Juris e ter todo o conteúdo do nosso site liberado. Yasmin, são só as videoaulas? Não, gente, todo o conteúdo. Se vocês entrarem no site, vocês vão conseguir ver. Nós temos planos de estudos, cadernos de exercícios e muitas outras coisas legais, dentre elas os resumos das aulas, resumidos pelos próprios monitores, pelos resumistas, bem legal, que dá para você assistir a aula e ver o resumo ao mesmo tempo e ir acompanhando, e você já tem um trabalho a menos e não precisa ficar digitando. Esse é um dos nossos conteúdos do nosso site, deem uma olhadinha lá. Bom, fora isso, eu queria dar um recadinho em relação ao empurrão. O empurrão para tribunais, ele ocorre sempre de segunda a quinta-feira, sendo que de segunda a quarta-feira, às 7 horas, com os professores, são aulas ao vivo. Os professores vão passar conteúdo teórico para vocês, os temas que mais caem, os temas recorrentes e temas que estão aí, possíveis temas que podem cair na prova de vocês. A gente está preparando para o TRF2, TRT e TRE. Então, mais para frente nós teremos aulas de eleitoral, aulas de processo do trabalho, direito do trabalho e para o TRF tributário, como nós temos hoje. Mais para frente também previdenciário, que está no edital, né? Ambiental, noções de sustentabilidade, que é uma novidade esse ano aí. Então não percam, não deixem de assistir essas aulas. Quem é assinante tem direito a assistir essas aulas depois, vai ficar tudo, já está, né? Tudo no nosso site, então vocês podem voltar. Se perdeu ou não conseguiu ver, vocês vejam aqui, gente. É importante vocês complementarem os estudos de vocês com essas dicas que os professores estão dando. E sempre às quintas-feiras, às 18 horas, nós teremos as monitorias, que é o que eu estou fazendo aqui para vocês agora, que nós vamos rebater, resolver exercícios e mostrar o que eu acho que a monitoria significa mais mostrar ao aluno como a banca cobra determinado assunto, para eles ficarem já ligados, gente. Saber como a banca cobra, saber como a banca aborda determinado assunto é sempre muito importante, porque não pega vocês despreparados na hora da prova. Então, se vocês sabem como a Consulplan funciona, como a FCC cobra, óbvio que sempre, nunca é da mesma forma, mas se vocês tiverem uma noção, vocês já vão preparados. Pô, determinada prova, determinada banca cobra bastante súmula, então eu não vou deixar de saber. Ah, letra de lei sempre é cobrado. E vocês vão ver aqui comigo, daqui a pouquinho, por exemplo, a Consulplan cobra muito súmula e letra de lei. Então, algum deslize, se você não conseguiu ver aquela letra de lei direitinho, se você não conseguiu ler o artigo, pode ser que você sambe na hora da prova se você não souber, tá? Então, outra dica importante, assistam as aulas com o Vai de Meia do lado,
passando, olhando, marcando as leis. Leiam os artigos, não deixem de ler os artigos. O professor falou na aula, ou então vocês estão lendo alguma doutrina e que cita o artigo, leiam o artigo, marquem o artigo. É importante, vocês vão ver que é fundamental para a prova de vocês, tá bom? Então, vamos começar a nossa monitoria de direito tributário. Essa semana o professor Mauro Lopes, ele falou sobre imunidade recíproca, né? Uma das espécies de imunidade no direito tributário. E eu vou passar agora por umas questões, a gente vai ver imunidades recíprocas, bem como outras imunidades e outros exemplos aqui, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira questão? Aqui a nossa introdução, imunidades tributárias, meu nome é Yasmin Navega. Vamos lá. FCC, Analista Judiciário, TRF, Terceira Região, de 2014. A questão ela pediu assim: em relação às limitações constitucionais ao poder de tributar, considere. Primeira assertiva. A renda oferida pelas igrejas com dízimo, doação em dinheiro feita pelos fiéis, é imune de imposto de renda. Se é verdadeiro ou falso? Já vão pensando aí que daqui a pouco a gente corrige. Segunda assertiva. Em razão da imunidade recíproca, os municípios são imunes ao imposto sobre a propriedade de veículo automotor, desde que os veículos estejam afetados a uma finalidade pública. 3. As autarquias e fundações públicas não são alcançadas pela imunidade recíproca de tributos quando prestadoras de serviço público remunerado por taxa ou tarifa. 4. A norma constitucional que prevê concessão de imunidade para as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos é de eficácia contida ou restringível, pois pode ser regulamentada por lei complementar que irá definir os requisitos para a concessão da imunidade. Aí ele pede aí quais são as assertivas corretas. Pode voltar para mim, William. E aí, vocês já sabem quais são as assertivas? Vamos fazer o seguinte, vamos passar uma por uma para a gente saber qual que está certo e qual que está errado e qual o fundamento de cada uma, qual o artigo pertinente. Vamos lá. Primeira assertiva. A renda oferida pelas igrejas com dízimo, doação em dinheiro feita pelos fiéis, é imune de imposto de renda? O que vocês pensaram, gente? Vocês conhecem esse tipo de imunidade? Vamos dar uma olhada? O patrimônio e renda e os serviços relacionados com a finalidade dos templos de qualquer culto, eles são imunes aos impostos. Então, a gente consegue ver isso lá no artigo 150, inciso 4, a linha B da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre B. Templos de qualquer culto. Logo, o dízimo pago pelos fiéis dentro da igreja, eles não são cobrados impostos. Na verdade, IR, né? Imposto de renda. Não é cobrado imposto de renda nos dízimos que a igreja arrecada. Tudo bem? Vamos para a próxima assertiva? Em razão da imunidade recíproca, os municípios são imunes ao imposto sobre a propriedade de veículo automotor, desde que os veículos estejam afetados a uma finalidade pública. Aqui ele deu uma condição, né? Desde que os veículos estejam afetados a uma finalidade pública. Então ele condicionou. Será que isso está correto? Gente, a chamada imunidade recíproca de um ente tributante em relação a outro atinge o patrimônio, a renda e os serviços, independentemente da finalidade a que esteja destinada. Então, esse é o erro da questão, exceto, né, as hipóteses previstas no artigo 150, parágrafo 3º da Constituição Federal, que eu coloquei para vocês. Ó, as vedações do inciso 6º, a linha A, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ao pagamento de preço ou tarifa pelo usuário. Então, a questão ela está errada, porque ele falou aqui, independentemente da finalidade aqui destinada. Então, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Vamos lá, terceira assertiva. As autarquias e fundações públicas não são alcançadas pela imunidade recíproca de tributos. Tá. Quando prestadoras de serviço público remunerado por taxa ou tarifa. E aí, o que vocês acham em relação a isso? Nós temos um artigo
na Constituição Federal, que é o artigo 150, parágrafo 2º, que ele fala exatamente isso. É extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, nesse caso, as autarquias e fundações são alcançadas pela imunidade, em regra, por causa desse parágrafo aí que eu falei para vocês. Tudo bem? Além disso, a mera cobrança de taxa ou tarifa para a prestação de serviço público, ela não tem condão de afastar a imunidade. Tudo bem, gente? Eu coloquei para vocês aí o parágrafo 3º para vocês darem uma lidinha. Tudo bem? Vamos para a nossa quarta assertiva? A norma constitucional que prevê concessão de imunidade para as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos é de eficácia contida ou restringível, pois pode ser regulamentada por lei complementar que irá definir os requisitos para a concessão da imunidade. Será que está correto essa assertiva? O que vocês marcaram aí? Vamos dar uma olhada? Artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal. Vamos dar uma lida. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, nesse caso, ao estabelecer a imunidade sobre o patrimônio, a renda e serviços das instituições de educação e da assistência social, ele limitou a eficácia desta imunidade às definições de lei infraconstitucional. Então, a gente pode afirmar que, nesse caso, a imunidade ela é de eficácia contida ou restringível. Então, nesse caso, esta legislação ela deve ser veiculada por meio de lei complementar por força, eu botei força, mas pelo amor de Deus, é força, tem um Rzinho ali, do artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal. Vamos dar uma lida? Cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Por isso que eu mencionei que esta legislação ela deve ser veiculada por meio de lei complementar. Então, a assertiva ela está correta. Olha lá. Pois pode ser regulamentada por lei complementar que irá definir os requisitos para a concessão da imunidade. Então, resumindo tudo, quais são as assertivas que estão corretas? A primeira e a quarta. Então, qual é o nosso gabarito? É a letra A, gente. É a letra A. FCC, Analista Judiciário, TRF, Terceira Região, de 2014. Tudo bem? Passamos por essa questão. Não foi uma questão muito fácil, né? A gente precisava saber cada detalhe de algumas coisas, mas a gente está aí e para isso que servem as monitorias, para vocês conseguirem saber o que está errado em cada questão, que está errado em cada assertiva, para vocês já ficarem ligados e já começarem a estudar e verem quais são as suas deficiências em determinadas disciplinas. Vamos para a próxima questão. Consulplan, notário registrador, TJ, Minas Gerais, remoção 2015. Então, da Consulplan, eu selecionei algumas questões, eu pesquisei, né, quais eram as questões relacionadas à imunidade e eu encontrei algumas questões aqui, nada para analista, tudo para notário, registrador, alguns para procurador e tudo mais, mas então a gente vai dar uma olhada e vai passar por isso para a gente poder saber. Por mais que não seja do mesmo nível da prova que vocês vão fazer, vocês vão ver que as questões elas não são difíceis, que elas caem bastante letra de lei e súmula, tá? Vocês vão ver comigo, vamos lá. Quanto à imunidade tributária e à isenção tributária, que é a hipótese de exclusão do crédito tributário, é correto afirmar que, letra A, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Ok. Todavia, os entes estatais estão autorizados pela Constituição Federal a estabelecerem limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais
ou intermunicipais, inclusive por meio da cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Ele diz aqui, então, que os entes estatais estão autorizados a estabelecer essas limitações ao tráfego. Vamos continuar lendo, né? Não sei se essa é a resposta correta. Vamos lá. Letra B. A imunidade referente à vedação de a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituírem impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Já começa a melhorar. Vamos lá, letra C. A imunidade ou isenção tributária do comprador se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. D. Sendo vendedora uma autarquia, sua imunidade fiscal compreende o imposto de transmissão intervivos, que é encargo do comprador. Vamos fazer o seguinte? Vamos passar por cada uma das alternativas para a gente saber qual é a resposta correta? Vamos lá? Vocês já sabem qual é a resposta correta? Eu vou falar para vocês, hein, gente? Letra A. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Até aí, gente, ok, olha lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 4º, utilizar tributo com efeito de confisco. Então, fica vedado à União utilizar tributo com efeito de confisco. Até aí, essa primeira parte, ela está ok, tudo bem? Vamos continuar. Todavia, os entes estatais estão autorizados pela Constituição Federal a estabelecerem limitações ao tráfico de pessoas? Não, tá? Está errado, porque também é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecerem limitações ao tráfico de pessoas ou bens. Então, essa questão, essa alternativa, ela está incorreta, tudo bem? E vocês notaram qual foi o erro da alternativa? Eles só tiraram ali, ó, botaram estabelecer limitações, botaram que era possível estabelecer limitações, tá? Mas, na verdade, não é possível estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens. Então, fiquem ligados nisso. Só tirou uma palavrinha, que é a vedação, ou não, de alguma forma, e vocês poderiam ter errado por causa disso, então vamos prestar atenção, porque de resto tá tudo igual, né? Vamos lá, letra B. A imunidade referente à vedação de a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituírem impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Além da letra de lei da Constituição, além de vocês saberem o artigo, vocês precisavam saber uma súmula referente a isso, tá? Então, se vocês estiverem estudando, vocês comecem a fazer remissões. Por exemplo, determinada imunidade está lá no artigo 150, letra nananã, coloca ali, ó, súmula tal é referente a essa imunidade. Então, vocês não vão errar. E na hora de vocês estiverem estudando, deem uma lida na súmula. Por quê? Vamos lá, olha lá na tela. Porque, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Súmula 657 do STF. A imunidade prevista nesse artigo que eu falei acima da Constituição Federal abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos, que era o que a alternativa queria de vocês. Queria saber se vocês conheciam essa súmula. Então, essa alternativa ela está super correta, tá? Quem marcou está muito de parabéns. Vamos para a letra C. A imunidade ou a isenção tributária do comprador se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. Vocês vão ver comigo agora, gente, que nada mais é do que uma letra de lei e que eles tiraram apenas uma palavrinha, tá? Essa alternativa, ela está incorreta. Por quê? Porque a imunidade ou isenção tributária do comprador, ela não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. Ela não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados.
Ela não se estende ao produtor contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, gravem isso. Súmula 591 do STF caiu aí na prova da Consulplan. Letra D. Sendo vendedora uma autarquia, sua imunidade fiscal compreende o imposto de transmissão inter vivos, que é encargo do comprador. Aí você fala, caramba, tá certo ou tá errado? Tá errado de novo. E por quê? Letra de súmula. Olha lá. Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão inter vivos, que é encargo do comprador. E a alternativa, ela diz que sim, compreende o imposto de transmissão inter vivos, que é encargo do comprador, tá? Está errado, como vocês podem ver. Eles só retiraram aí o não, tá? Da súmula e colocaram aí na prova de vocês. Então, gente, fica ligado, estudem súmula. Quem vai fazer a prova do TRF, segunda região, estuda súmula. Vai cair, tá bom? Vamos lá, vamos para outra questão? Acho que essa a gente já bateu. Aí, a nossa letra correta, nossa letra B, a imunidade referente à vedação da União dos Estados do Distrito Federal e dos municípios, e os municípios instituírem impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos, está correta, como vocês viram comigo anteriormente. Vamos para a próxima questão? Vamos lá, vamos ficar fera em imunidades. Consulplan, notário registrador também, de 2015. Essa aqui tá maravilhosa. É permitido à União instituir impostos sobre... Aí você para, cara, eu já vi tudo, eu já sei tudo, eu já li todos os artigos, eu já li o artigo 150, todos os incisos e alíneas de cabo a rabo, então eu vou tirar isso aqui de letra. Mas um pequeno deslize pode levar aí a uma letrinha correta, a uma assertiva menos. Vamos dar uma olhada? É permitido à União instituir imposto sobre patrimônio, a gente já viu, de fundação, tá correto, instituída e mantida por município vinculado à sua finalidade essencial. B, patrimônio de instituição de educação sem fins lucrativos, vinculado à sua finalidade essencial. C, patrimônio de entidade sindical de empregadores. D, livros. Respondam para mim, qual é a letra correta? Vamos lá. Já sabem? Não sabem? A letra correta, gente, é a letra C. É permitida à União instituir imposto sobre patrimônio de entidade sindical e empregadores. Espera aí, calma aí. É isso mesmo. Vamos dar uma olhada? É vedado, olha lá, peraí, deixa eu dar uma olhada. É permitido à União instituir imposto sobre... Eu acredito que eu tenha colocado alguma coisa errada nessa questão, porque é para justamente vocês marcarem a opção incorreta. E essa é a opção incorreta. Patrimônio de entidade sindical de empregadores está incorreta. E eu vou mostrar para vocês por que está incorreta. Eu dou uma modificada, uma corrigida no material e posto para vocês de novo. Qual é a alternativa incorreta, tá? Dá uma olhada. É vedado, artigo 150, inciso 6º, instituir imposto sobre. É vedado instituir imposto sobre. É vedado instituir imposto sobre. A, patrimônio, renda ou serviços um dos outros, é aquela imunidade recíproca. B, templos de qualquer culto. C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores. Gente, ele diz aqui que é vedado instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço das entidades sindicais de trabalhadores. E como vocês podem ver na questão, ele diz que é patrimônio de entidade sindical de empregadores. Então, se vocês não soubessem o artigo, vocês iam escorregar na casca de banana. Então, prestem atenção nisso. É patrimônio de entidade sindical de trabalhadores que não pode ser cobrado imposto, tá? Não pode ser instituído imposto. É vedado instituir imposto nesse caso. No caso de patrimônio, renda ou serviço das entidades sindicais dos trabalhadores. Vamos voltar na questão. Ele fala também patrimônio de fundação instituída e mantida por município vinculado à sua finalidade essencial. Olha lá.
patrimônio ou renda ou serviço dos partidos políticos, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. De educação sem fins lucrativos, como a questão disse. Além disso, patrimônio de fundação instituída e mantida por município vinculado à sua finalidade essencial. Patrimônio de fundação. Olha aqui no parágrafo 2º. A vedação do inciso 6º, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. E também a nossa letra D, né? Como eles dizem lá, livros. Então, é vedado instituir impostos sobre livros. Então, nesse caso, quais são os casos em que ele pode instituir imposto? No caso da letra C, patrimônio de entidade sindical de empregadores, porque se fosse no caso de trabalhadores, patrimônio de entidade sindical de trabalhadores, ele estava vedado, ele não podia instituir imposto, tá? Entrou isso na cabeça? Acho que sim, né, gente? Acho que passamos. Então, vamos para a próxima questão. FCC. Essa é importante. De acordo com a Constituição Federal, exceto na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura e a laser, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir imposto sobre. É vedado instituir imposto sobre videofonogramas musicais produzidos no Mercosul, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros. B. Obras em geral, interpretadas por artistas brasileiros, excluídos os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham. C. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou de autores estrangeiros. D. Fonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais de autores brasileiros. E. Obras em geral compostas no Brasil, interpretadas por artistas brasileiros ou por artistas estrangeiros residentes no Brasil há pelo menos 2 anos, excluídos os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham. Vocês já sabem qual é a alternativa correta? Vocês já têm alguma ideia? Vamos dar uma olhada qual é? É a letra D, gente. Fonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais de autores brasileiros. E sabe qual é a fundamentação dessa questão? Bastava vocês saberem um artigo. É isso aí. O artigo 150 da Constituição Federal, inciso 6º, a linha E. Fica vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais, aí tá a parte importante, produzidos no Brasil. Lá na nossa questão ele fala produzidos no Mercosul. Não, produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros. Então, em nenhum momento ele fala de estrangeiro, autor estrangeiro, artista estrangeiro. Então, a vedação do imposto, da instituição do imposto à imunidade é para o caso de artistas brasileiros, de autores brasileiros, tá, gente? Vamos voltar. Bem como os suportes materiais ou arquivos digitais. Então, além dos fonogramas e videofonogramas musicais produzidos, eles também abarcam, né, alcançam os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Então, sobre o estrangeiro incide todos os impostos, tá? A imunidade são para artistas e autores brasileiros, para videofonogramas e fonogramas musicais produzidos no Brasil. Vamos dar uma olhada nas alternativas novamente? Videofonogramas musicais produzidos no Mercosul, tá errada. Obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, até aí ok. Excluídos os suportes materiais ou arquivos digitais que o contenham. Tá errado, porque aqui também abarca os suportes materiais ou arquivos digitais que o contenham. C. Fonogramas, videofonogramas musicais produzidos no Brasil, até aí ok, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou de autores estrangeiros residentes no Brasil, blá, blá, blá. Não.
D. Fonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais de autores brasileiros. Aí, essa é a questão correta. Letra E. Obras em geral compostas no Brasil, interpretadas por artistas brasileiros ou por artistas estrangeiros. Não, o William tá balançando a cabeça aqui falando não, essa está errada, e é verdade, está errada. A nossa letra correta é a letra D, como a gente viu aí. E quero saber se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando das questões, se vocês estão achando fáceis ou não. Depois vocês mandem pra gente a resposta, tá? Vamos para nossa última questão. Enfim, última questão. Aqui tá a nossa fundamentação. Vamos lá. FCC, TRF, segunda região, 2012. Coloquei uma do TRF aí pra gente ver como a FCC abordou esse tema na prova dela. Em matéria tributária de modo geral, não pode ser considerada imunidade constitucional, dentre outras situações. A proibição à tributação de livros, dos jornais e dos periódicos, bem como do papel destinado à sua impressão. Gente, uma observação. Nesse caso, ele queria saber, como vocês podem ver daqui a pouco, que imunidade, que eles queriam saber a diferença entre imunidade e isenção. Queria saber se você sabia realmente o que era uma imunidade, o que era uma isenção. Não isenção no conceito literal mesmo, tá? Mas só aquele conceito básico, tá, gente? Vocês vão ver aí que eles vão passando e vão querendo saber o que pode ser considerado imunidade ou não. Então, na questão, volta lá, William, não pode ser considerada imunidade constitucional, dentre outras situações. Não pode ser considerada, então vocês precisam excluir aí, marcar qual é que não é imunidade. A proibição à tributação de livros, dos jornais e dos periódicos, bem como do papel destinado à sua impressão. Bom, a gente já viu na aula, correta a letra. B. O conjunto de favores concedidos por lei, dispensão do pagamento de um tributo devido. É dispensa de pagamento do tributo, que foi instituído concedido por lei, compreendendo todos os contribuintes do território da entidade tributante ou de determinada região. C. A vedação à instituição de tributos interestaduais ou intermunicipais, objetivando estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou de mercadorias, com exclusão da cobrança de pedágio. D. O não cabimento de tributação entre si das pessoas jurídicas de direito público interno sobre patrimônio, renda ou serviços, com exclusão de situações específicas. E. A impossibilidade de tributação sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação ou assistência social, com exclusão de situações específicas. E aí? Vamos passar por cada uma das alternativas novamente para a gente saber qual é a questão correta? Qual é a alternativa correta? Você já tem alguma noção? Vamos lá. Já dei uma cola. É a letra B. Foi mal, gente. Por essa eu não esperava. Pode voltar para mim, William. Por essa eu não esperava. Eu já mostrei a letra correta, mas agora a gente vai passando por todas as alternativas para a gente saber por que está correta e por que está errada cada uma das alternativas. Tudo bem? Vamos lá. Letra A. A proibição à tributação de livros, dos jornais e dos periódicos, bem como do papel destinado à sua impressão, é uma das hipóteses de imunidade, como a gente viu lá no artigo 150. Vamos lá. Sem prejuízo, vocês já me ouviram falar isso aqui há 30 minutos. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E está correto, isso daí é uma imunidade, então essa não é a nossa resposta correta. B. O conjunto de favores concedidos por lei, dispensão do pagamento de um tributo devido, compreendendo todos os contribuintes do território da entidade tributante ou de determinada região. Gente, esse é um caso de isenção, ou seja, ocorreu a dispensa de pagamento por meio de lei, tá? Por meio de lei. Logo, essa é uma hipótese de isenção e não de imunidade. Essa é a nossa hipótese correta, essa é a nossa alternativa correta, desculpa. Então, nesse caso, a gente fala da isenção, que é uma modalidade de exclusão do crédito tributário. Nós temos a exclusão, extinção e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A isenção é o caso de exclusão, assim como a anistia, que vocês vão ver nas próximas aulas.
Anistia e isenção são modalidades de exclusão do crédito tributário. Então, nesse caso aqui, há a dispensa legal do pagamento do tributo, tá? E não é caso de imunidade, sim de isenção. Por isso, a gente marcou ela como correta. Vamos para a próxima alternativa? C. A vedação à instituição de tributos interestaduais ou intermunicipais, objetivando estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou de mercadorias, com exclusão da cobrança de pedágio. Nesse caso aqui, gente, tem uma polêmicazinha. Quando eu estava dando uma olhada nas questões, eu vi que esse aqui, que eu acabei de ler para você, é o princípio, aquele princípio da limitação do tráfego de pessoas ou bens, lembra? Então, nesse caso, ele é uma hipótese, sim, de limitação ao poder de tributar, porque ele é um princípio, mas não chega a ser uma imunidade. Então, nesse caso, essa questão ela poderia ter sido até anulada para vocês verem como as questões elas podem vir aí meio complexas e podem até ocasionar algum desvio de atenção. Se vocês tiverem algum desvio de atenção, pode ocasionar aí um erro na prova. Então, esse é um caso de princípio, tá? Que também é uma limitação ao poder de tributar, assim como a imunidade, mas não é caso de imunidade. Ele pede na prova para marcar o que não é caso de imunidade. Então, se você, poxa, isso aqui é o caso, é um princípio, não uma imunidade. Se tivesse marcado, teria errado, porque eles colocaram a isenção, né, uma hipótese de isenção na letra B. Então, eu trouxe a questão para vocês, só para vocês verem que isso acontece, que a gente precisa ficar atento, tudo bem? Letra C, ó, aí, ó. Aqui nós temos o princípio da liberdade de tráfico. Tráfico é ótimo. Tráfego, pelo amor de Deus. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, é isso aí. Letra D. O não cabimento de tributação entre si das pessoas jurídicas de direito público interno sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, com exclusão de situações específicas, é o que, gente? Imunidade recíproca. Artigo 150 que a gente já leu aqui durante essa aula inteira. É vedado à União, ao Estado, DF, aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Imunidade recíproca. Então, é imunidade. A impossibilidade de tributação sobre o patrimônio, a renda ou serviços das instituições de educação ou assistência social, com exclusão de situações específicas. Nesse caso, é o artigo 150. A linha C é ótimo. Inciso 6º, a linha C. Patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, é vedado a instituição de imposto. Ok? A impossibilidade de tributação sobre esses que eu acabei de falar. Gente, acabamos. Foram essas as questões que eu queria trazer para vocês. Se tiverem algum problema, alguma dúvida, mandem pra gente que a gente responde. Alguma dúvida em relação ao estudo de vocês também. A gente quer saber se vocês estão acompanhando, se vocês estão levando o estudo a sério. Agora tem final do ano, tem Natal, tem Ano Novo. Não desviem o foco, preparem um tempinho, estudem 2 horas por dia, 4 horas, o que for. Acorda bem cedinho, estuda de manhã e aproveitem o resto do dia. Não deixem de aproveitar o resto do dia. Essa é uma dica que eu dou, mas também estudem, né, num determinado horário. Com organização e planejamento a gente consegue fazer tudo. Eu sei que é difícil, mas coloquem isso na cabeça de vocês, tenham foco, motivação e sigam em frente aí nessa jornada de estudo, tá? A prova é ano que vem. Tem bastante tempo? Tem. Então estudem, não deixem de estudar agora nessa reta final. Um bom Natal para vocês, a gente se vê semana que vem. Tchau!